Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito do valor de se ser e de se ter boas companhias. Você acha que seus amigos podem lhe influenciar para o bem? Você acha que você pode também ser uma influência para o bem para seus amigos? Você se considera uma boa companhia ou uma boa amizade? Interessante esse tema. Mas antes eu gostaria de mencionar para vocês duas experiências que aconteceram relacionados a esse assunto. Você já deve ter ouvido o ditado: pode um cego guiar outro cego? Esse ditado esconde uma história. Diz que em certa ocasião existia dois cegos. Um era cego de um olho só, mas ele era magrinho, raquítico. E o outro cego, embora fosse cego dos dois olhos, ele era um cego forte, robusto. E aí certo dia eles inventaram de fazer uma aventura. O que era cego de um olho só convidou o outro cego e disse assim: façamos uma viagem no lago de barco. O outro cego disse: mas nós somos cegos, como é que nós vamos entrar de barco no lago? Aí o outro, que era cego de um olho, disse: olha, façamos assim. Eu fico no leme, guiando o barco, e você fica no remo. À medida que nós formos chegando lá do outro lado do lago, eu lhe aviso e nós desembarcamos. Assim eles combinaram. Entraram no barco e começaram a remar. Quando estava na metade do caminho, no meio do lago, o que era cego dos dois olhos, que estava com o remo, puxou o remo de modo desajeitado e bateu no olho são do outro cego, cegando-o imediatamente. E aí o cego gritou: pronto, e agora? O cego que era cego dos dois olhos, pensou que havia acabado de chegar do outro lado e pulou do barco, desembarcando no barco, acabando morrendo afogado. Essa história, irmãos, ensina uma verdade muito interessante. Pode um cego guiar outro cego? Dificilmente, na verdade. Se nossas companhias não forem companhias sábias, podem nos colocar em situações perigosas. Quando esse cego de um olho só perdeu a visão e disse pronto, ele estava na verdade dizendo: e agora o que vai acontecer com a gente? Você furou meu outro olho? Mas o outro cego entendeu que tinha acabado era de chegar na margem quando ele disse pronto, e pulou e acabou morrendo afogado. Nós precisamos, irmãos, também entender que temos que ter cuidado, porque nossos amigos, eles podem nos puxar para baixo ou eles podem nos levantar, dependendo do tipo de amizades que nós escolhemos. É digno de nota mencionar que as amizades têm uma influência tão grande na nossa vida que elas podem até mesmo determinar certas decisões importantes e podem até mesmo fazer-nos ficar mais animados ou desanimados. E também pode trazer para fora características que nós talvez nunca imaginemos, como a coragem, a determinação, a perseverança. Mas também podem nos desanimar, podem nos fazer cometer erros e falhas se nós não tivermos cuidado e pode nos influenciar a pensar que somos coisas que não somos, se for amizades negativas. Aí então entra a segunda história. Diz que existiam num hospício dois doidos. Aí ao se cruzarem, um dos doidos disse: ei rapaz, cadê a continência? Aí o outro disse: continência? Por que eu tenho que bater continência para você? Aí o outro doido disse assim: porque eu sou o imperador. Eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. Aí ele olhou para ele assim e disse: quem foi que te nomeou imperador Bonaparte? Ele disse: foi Jesus Cristo. Aí o outro disse: eu? Ou seja, essa experiência mostra que os dois doidos estavam convencidos de coisas que eles não eram. Será que nossas amizades podem nos fazer agir assim às vezes, irmãos? Às vezes pode acontecer. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, nos incentiva a termos cuidado com nossas companhias, pois elas podem estragar os nossos bons hábitos. Falando agora de um modo mais sério, quando nós temos amizades que nos cercam, quer sejam familiares,
amigos próximos, mas que são amizades positivas que nos animam, que nos incentivam, essas amizades tendem a nos a fazer a ver o nosso lado bom da nossa personalidade, da nossa espiritualidade, da nossa vida. Mas quando nos cercamos de pessoas negativas, que sempre têm uma palavra ruim para poder nos dar, ou sempre nos coloca para baixo, aquelas amizades chamadas amizades tóxicas, temos que ter muito cuidado. Essas amizades podem ser perigosas porque elas podem nos fazer não desenvolver o potencial que temos para vencer diante dos obstáculos. Podemos começar a achar que não somos capazes, não temos condições de superar certas adversidades que nos surgem, porque as pessoas em nossa volta não acreditam em nós. Portanto, procure sempre analisar que tipo de amizades você tem. Procure analisar também que tipo de amizade você é para outros. Será que você se considera uma boa companhia ou uma boa amizade? Será que as pessoas se sentem bem de tê-lo ou tê-la como amigo? Você costuma ser uma pessoa positiva, animada, alegre em relação aos acontecimentos presentes e futuros? É muito interessante nós considerarmos isso, porque há um ditado que diz: porque quem você escolher para perto de você revelará o seu caráter. Então, da próxima vez que você pensar em relação a companhias ou amizades, pense bem nisso.